Vamos lá falar de polêmicas. Mentira. Não, gente, alguns mitos e verdades que ainda não te falaram sobre o mestrado. Quer dizer, eu acho que ainda não te falaram. Vamos lá. Número 1. Você não precisa antever o resultado do seu projeto de mestrado, ou seja, do seu estudo, da sua dissertação. Você não tem que saber tudo. Você não tem que saber que resultado que você vai encontrar, o que você vai chegar, porque senão não tem pesquisa, né? Você vai descobrindo ao longo. Muito comum a gente entrar, né, com uma certa perspectiva de que a gente vai achar tal coisa, que a gente vai cruzar dados e vai dar aquilo, mas pode ser que não dê. E é isso que é a pesquisa. Você tem que se deixar ser surpreendido. E isso conta muito. Mesmo que o seu resultado seja totalmente negativo daquilo que você estava imaginando que seria positivo, isso também entra na pesquisa, na sua descrição, na hora de falar sobre o seu estudo. Então, mesmo que isso vá, né, de encontro com tudo que você estava acreditando que poderia acontecer com aquele estudo, isso também é. Você também descobrir um outro lado, um outro caminho diferente, também faz parte da sua pesquisa. Então, você também deve abraçá-la. Número 2, você não entra com seu projeto inalterável. Não vai achando que o seu projeto tem que ser o projeto de vida, já assim, para entrar lá na universidade, na parte do projeto, de aplicar para pós-graduação, você se mata de fazer ali o projeto, tem que ser perfeito, tem que ter os objetivos todos bonitinhos, a metodologia e tal, mas... E aí porque você acha que aquele é o seu projeto de vida, que você vai ficar 2 anos ali só estudando sobre aquilo. Mas, gente, muda. Entrou no programa, vai mudar. O meu mudou totalmente, o de você vai mudar. Nem que seja alguma coisinha ali, mas vai mudar. A não ser que você tenha já uma percepção muito ótima, muito boa. Parabéns, que você já entrou com esse projeto, já aplicou ele do início ao fim. Mas geralmente muda, porque você vai ter as suas conversas com seu orientador, com a sua orientadora, você vai assistir as disciplinas, vai ver as aulas, a sua compreensão de mundo, a sua visão sobre aquela coisa, aquele objeto, aquele estudo, aquela investigação vai ser alterada. É inevitável. Então, ó, relaxa, faça o seu projeto bonitinho, mas saiba que ele vai ser transformado ao longo. O mais importante de tudo é você convencer quem vai te orientar. Terceira dica. Passa muito rápido, gente, muito, muito rápido. 2 anos, 2 anos e meio, que seja, passa muito rápido. O primeiro ano é o primeiro ano que você vai ter contato com as disciplinas, vai ter contato com o seu orientador, orientadora. Vai ter algumas reuniões de orientação. Tem gente que pergunta assim, mas é uma vez no mês, é uma vez na semana, presencial, online, como funciona? Depende da pessoa que vai te orientar. Tem gente que agora, depois da pandemia, prefere fazer tudo online, porque é muito mais prático, você não precisa se deslocar, nem ela, então ótimo. As minhas têm funcionado até assim. Tem um limite ou uma forma certa de você ser orientado ou orientada. Tudo isso vai de acordo você conversando. Quando você sentir necessidade, você pode marcar uma orientação, enfim. Vai muito de como vocês acordarem. Mas olha, eu vou falar para vocês que no doutorado principalmente, mas no mestrado já era assim, é muito autônomo, muito livre, muito aberto. É muito você conduzindo ali o seu trabalho. O orientador tá como aquela figura que você depende dele para tudo, tanto no sistema. Tudo que você for lançar, você precisa do aval, da assinatura do seu orientador. Então é importante que vocês tenham um bom diálogo. Mas eu tava falando que passa muito rápido. Então as disciplinas, saiba que elas podem não ter nada a ver com o seu projeto. Aliás, na maior parte das vezes não tem nada a ver. Você tem que fazer disciplinas ali para cumprir os créditos, porque são necessários créditos. No meu caso, eram 28 créditos para alcançar o mestrado, mas eu tive que fazer disciplinas que aparentemente não tinham nada a ver com o meu projeto. Foi ótimo, me agregou bastante, mas assim, no fundo, acabei que eu não usei. Algumas sim, outras não, mas é importante que você saiba disso. Quarto lugar. A qualificação não é um bicho de 7 cabeças. Muita gente falava, ai meu Deus, porque a qualificação é terrível. Na qualificação os professores vão falar tudo do seu trabalho. Olha, pra mim foi, eu não sei, pode ter sido uma exceção, mas pra mim foi ótimo esse contato, porque é a primeira vez que alguém vai ver o seu trabalho, né? Vai ser geralmente um professor convidado de fora, um outro de dentro do departamento, mais o seu orientador. É uma conversa ali de mais ou menos umas 2 horas, em que você vai, né, falar um pouquinho do teu trabalho. Na verdade, eles já leram o seu trabalho e eles vão fazer perguntas ali, dúvidas que surgiram, de repente uma coisa que você escreveu e não estava tão concreta. E é bem legal, porque, olha, pra mim foi uma surpresa. Nessa página aqui, no capítulo tal, você diz tal coisa. Eu não entendi. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa... Aí eu entendi. Então,
assim, acontecem umas surpresas bem interessantes na qualificação, mas tudo é para te ajudar, ninguém tá ali para te prejudicar. É importante que você tenha em mente que é o momento ali de você, o seu orientador, a sua orientadora também se olharem, conversarem e falar, o que a gente pode filtrar dessa conversa? O que isso pode ser interessante ser mudado, o que pode ser mantido, enfim, é um momento bem legal, tá? É só dar uma relaxada, uma respirada que vai dar tudo certo. É importante destacar que no mestrado a gente aprende a escrever na linguagem acadêmica, entender os formatos, as referências, como se constrói uma referência bibliográfica, como é que a gente vai, o que é essa tal da metodologia científica que a gente tem que ter. Cada trabalho é muito único nesse sentido, porque você não tem que pegar a teoria e encaixar no seu trabalho, você tem que ver o seu trabalho, ouvir o seu trabalho e depois entender que tipos de correntes, de teóricos podem te dar um suporte. Mas a gente tem que evitar cair no vício de porque fulano disse isso, e aí eu vou encaixar isso no meu trabalho, porque eu tenho que encaixar no meu trabalho. Não. É difícil, na verdade, falar é muito fácil, na prática é bem mais difícil, mas foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo. Seu trabalho, quinta dica, não precisa ser inédito. Não precisa. E tá passando um avião justo agora? É um helicóptero. No mestrado, você tem que, obviamente, ter uma investigação em vista, pensar em teóricos, filósofos, né? Faz parte, né? Ver as correntes teóricas, mas ele não precisa ser inédito. O que precisa ser inédito é o seu doutorado, algo que nunca ninguém fez, ou você vai olhar com um olhar analítico sobre aquilo de uma forma muito diferente, muito inédita. No mestrado, não. Você pode pegar coisas que já foram pesquisadas. Aliás, é muito bom que você tenha referências anteriores para cruzar olhares, refutar alguma coisa, ou reafirmar, ou, isso aqui é muito importante, por isso que ninguém ainda olhou, mas eu vou pegar isso que já tem isso, enfim. É uma grande salada. Mas não precisa ser inédito. Você só precisa trazer uma contribuição a mais sobre aquele estudo. Sexta dica. Tenha paciência. Você vai ter que participar de muitos eventos acadêmicos, você vai ter que aprender a produzir bastante dentro do programa, tudo que você faz, artigo, peça, produção, principalmente tudo ligado ao âmbito da academia, isso conta ponto para o seu programa, que faz com que ele consiga mais bolsas de estudos, isso é bem importante. No final você vai ter que preencher plataformas, vai ter sempre que atualizar o seu currículo Lattes, que passa a ser ali o seu DNA acadêmico. Sua vida está registrada no Lattes, aliás, tem que estar no Lattes, você tem que aprender a registrar isso também. A escrita acadêmica é um treino. Quanto mais você escreve, mais você vai entendendo. Quando você submete um artigo para uma revista, vai perceber que tipo de quali está ali, se é qualis A, qualis A1, B, C, enfim. Tudo isso conta ponto. Então tem que ter muita paciência, tem que ter tempo também. Por isso que é importante que você vá atrás de uma bolsa que te fomente durante essa estadia no mestrado. Porque, como eu falei, passa rápido. E por passar rápido, a gente precisa ter tempo para escrever, tempo para amadurecer as leituras. Não é fácil ler um texto de um autor X, de um livro X. Às vezes precisa reler várias e várias vezes para conseguir absorver alguma coisa dali. Eu, por exemplo, eu tive a Bolsa CAPES, que foi fundamental para que o meu projeto final, meu produto, tenha sido bastante denso. Porque eu tive um tempo para isso. Então é bem importante que a gente fique de olho, CAPES, CNPq, FAPESP, enfim, olha para a agência de fomento aí da sua região, já vai pesquisando, que geralmente você precisa fazer um projeto para aplicar para essa agência. Então já fica de olho, porque olha, se você não conseguir uma dispensa do seu trabalho, você até pode conseguir fazer um mestrado e trabalhar com essas pessoas que fazem, mas tem uma hora que vai apertar e vai ser difícil. Então saiba disso, que você tem que ter uma produção alta de artigos, de eventos acadêmicos, congressos, seminários, enfim, mais a parte da sua dissertação. Sétima dica, descubra um ritmo de estudo. O que faz, qual é o seu horário mais produtivo, se é de manhã, se é à noite. Também demorei para entender isso, mas eu sou uma pessoa mais diurna, então de manhã eu funciono melhor, eu acho que para estudar. Embora já na reta final eu tenha descoberto que à noite também é legal, porque é um silêncio, você não tem que estar pensando no almoço, você tem que fazer, se fulano ou fulana vai ligar depois, não, você consegue se concentrar melhor. Então entenda seu ritmo interno, tenha paciência, seja generoso com você. A gente tem muito a síndrome do impostor quando a gente começa a entrar nesse ambiente. Será que eu estou fazendo direito? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu passei mesmo? Será que não foi sorte? Existem muitas dúvidas que vão te atormentar aí ao longo do caminho, porque faz parte. Mas saiba que se você passou nesse projeto, se tem alguém, um orientador, uma orientadora que acreditou naquilo, é porque primeiro você passou a acreditar, então vai dar certo. Você precisa ter paciência, aprender que é uma coisa nova. Então seja generoso, seja generosa com você nesse ambiente, estude, leia, encontre uma metodologia própria,
faça do seu jeito, vai entendendo aí o seu ritmo interno, sem cobranças iniciais, porque elas vão aparecer de alguma forma, mas seja paciente com você. E aí, Dini, vale a pena fazer um mestrado? Olha, perceba o mercado de trabalho que você quer atuar. Se você quer atuar na área da docência, dando aula numa universidade, o mestrado, o doutorado são coisas fundamentais que você vai ter que passar por isso, porque tem pontuação que conta. Agora, se você quer só dar aula numa escola, num curso livre, o mestrado não é necessariamente importante para você fazer. Você pode fazer uma especialização, outros cursos que também vão te agregar valor. Então, acho que a gente tem que ser muito honesto e perceber o que a gente quer, o que faz sentido pra gente. O mestrado é muito bom para você atuar na área da docência como pesquisador, pesquisadora. Para mim foi muito interessante, eu não me arrependo de ter feito. Tive muita ansiedade, tive muitas questões, dúvidas ao longo, mas quando você chega no final, quando eu cheguei no final, eu percebi que era realmente o que eu gostava de fazer. Eu senti aquele arrepio, aquela coisa que me diz, olha, você fez a coisa certa. Então, eu acho que essas são algumas dicas que eu gostaria que alguém tivesse me dado lá atrás, mas eu tô compartilhando aqui com vocês. Se elas fizerem sentido, por favor, compartilhe esse vídeo, curte aqui o canal, se inscreva e a gente se vê numa próxima. E até lá!